Você foi aprovado no processo seletivo e quando começou a trabalhar as coisas não eram exatamente como você esperava? Eu acredito que esse episódio pode te ajudar. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, onde a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito. E essa semana a gente vai falar sobre expectativas. Eu sou a Lê Fassarella. E eu sou a Bru Garcia. E eu vou falar que a expectativa, ela é o problema. Se você cria expectativas baixas, você tem aí a opção de ser surpreendido. Agora, se você cria expectativas altas ou expectativas que estão diferentes da realidade, aí abre caminho para frustração. Na chamadinha desse episódio, a gente focou aqui no processo seletivo, mas isso vale também para outros momentos da sua carreira, né, Bru? Eu vou ser bem honesta Todos os que momentos, né, Ale? eu vejo diariamente no LinkedIn as pessoas falando sobre comecei a trabalhar e não era bem assim que me explicaram. Tem ali vamos dizer assim, um desnível entre expectativa do que é formatado durante o processo seletivo versus o que de fato é a realidade, né? Exato, é que a gente tem o hábito de focar assim, de criar, imaginar um lugar perfeito, um ambiente perfeito, com pessoas perfeitas, onde você vai executar atividades apenas que gosta, não vai ter atividades que você não gosta, e todos os dias você acredita que vai estar ali tudo perfeito, né? Vai estar ali o conto de fadas que a gente ouve quando tem a infância. Mas tem um ponto, nenhuma pessoa é perfeita, nenhum ambiente é perfeito, não existe uma perfeição, não existe uma ausência aí de falhas, né. Toda empresa a empresa é feita por pessoas e pessoas não são perfeitas, então a empresa também não vai ser, né. E quando a gente vai iniciar numa empresa, a gente tem uma expectativa alta, às vezes alta até demais. E aí quando a gente entra e cai na realidade, às vezes pode ser uma realidade que: "Opa, ok, ainda está dentro do que eu quero", ou pode ser uma realidade totalmente fora do contexto que eu tinha imaginado, e aí entra a frustração, né, Ale? E é muito fácil essa frustração acontecer, porque é importante a gente fazer esse disclaimer aqui, né, então eu fazer essa meia culpa que muitas vezes a expectativa ela não é feita só pela empresa, ela é criada por nós. Vamos pensar assim um Exato. cenário hipotético, né, Bru, tô trabalhando num lugar, não tô feliz e aparece um processo seletivo. Você vai agarrar aquela verdade daquela empresa com unhas e dentes, porque você quer ir para um ambiente melhor. Então muitas vezes a narrativa obviamente, ela vai a narrativa do processo seletivo, ela é uma narrativa positiva, ninguém chega no processo seletivo, olha tudo de errado que a gente faz aqui, claro que não, você vai sempre enaltecer aquilo que funciona, mas não adianta acreditar na empresa perfeita. E a gente estava vendo essa movimentação no LinkedIn, estava até como uma pauta ali para o Foca, para a gente conversar. A gente já falou várias vezes sobre não romantizar a carreira. A gente tem um episódio, se todo mundo tem que ter propósito, então eu recomendo que você escute também. Mas estamos gravando esse episódio aqui, finalzinho de outubro. Saiu a Você RH, agora, outubro, novembro. E a capa dessa revista desse mês é o mito do trabalho perfeito, ou o mito da empresa perfeita. E aí a gente lendo, porque né, a gente falou assim, nossa, que interessante né, essa reportagem, a gente falou assim, é muito importante a gente trazer para esse episódio essa referência, então a gente recomenda que vocês leiam a reportagem, então a gente vai colocar a referência aqui, a reportagem é da Nathalie Pugliese, e a gente vai destacar alguns itens que é relevante para essa nossa pauta, para esse nosso tema, porque de fato, Bru, não existe empresa perfeita, e aí eles falam aquela famosa frase, né, Bru? Sim, aquela famosa frase que provavelmente você já ouviu ou você já leu no LinkedIn, porque eu vi várias pessoas postando, que é: "Trabalhe com o que você ama e não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida". Que mentira, né, Alê? Gente, essa maior lorota, a gente já falou isso aqui em outros episódios, deixar muito claro isso, que não é novidade aqui para o Foca, porque não tem como você, mesmo que você ame o que você faz, isso para qualquer atividade, gente, você ama o seu marido, você ama seus filhos, não significa que é fácil ser casado ou que é fácil a maternidade e a paternidade. A mesma coisa o trabalho. E isso é muito injusto com a gente, né, Bru? Porque foi criada uma cultura Sim. que, assim, a partir do momento que você ama o seu trabalho, tudo fica lindo, maravilhoso. E não é assim que funciona, né?
Não é só porque você ama, como a Ale falou, né, questão de relações pessoais também, né, relações interpessoais. Não é porque você ama que o outro ou que aquilo vai ser perfeito. Tem ali os pontos, tem o que você pode aguentar, o que você pode modular, mas o principal é você estar em um lugar e você estar com uma pessoa, né, vamos trazer no geral, que esteja linkado com os seus valores e com o seu propósito, que tem até o episódio que a Ali tinha comentado sobre propósito. Quanto mais próximo, melhor. A gente pode ver que tem empresas que têm diversos benefícios, né, Ale? Você vê empresas que têm uma cidade dentro, que tem vários benefícios como VR, VA, academia e tudo mais, mas que pessoas falam que é um inferno trabalhar ali dentro, né? Que não é o que gosta. E tem outras pessoas que já falam: "Não, o dia ali é dinâmico". Então depende muito, né, Ale, não existe nada É. perfeito. E aí é importante que logo no início da reportagem, gente, vocês precisam ler, tá? Eu vou falar alguns números aqui, mas é só para ilustrar o que a Bruna tá falando, né? Então, Bru, muito legal você falar sobre benefícios. A gente também tem um episódio sobre gestão de benefício e pacote de benefícios, porque cada um de nós valoriza coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar eu e você, naquele episódio a gente fala o que para mim é importante, o que para você é importante. E o mais legal é que dentro da reportagem da Você RH tem uma separação ali que fala precisa combinar. Então tem o que os recrutadores buscam e o que os candidatos buscam. E tem uma quebra: candidatos empregados e candidatos desempregados. Então eu vou dar só um exemplo. Hoje, o que a empresa e o recrutador mais busca em primeiro lugar é a experiência. Isso é o que mais conta. A expectativa salarial está lá em quinto lugar. Só que quando a gente pega o primeiro lugar das pessoas que estão trabalhando, o que eles mais olham é a remuneração. Já as pessoas que estão desempregadas, eles já olham a aderência ao cargo. Então você percebe que no mesmo processo seletivo, eu tenho um objetivo que o recrutador tem como prioridade e o candidato tem outra. Então você já concorda que o objetivo deles é diferente. Se eu estou trabalhando no processo seletivo em que o candidato está trabalhando e ele está bem, óbvio que o que ele vai priorizar é a remuneração, gente. Sabe? A gente também tem um episódio sobre pretensão salarial. Esse episódio vai ser um link, né, de vários outros episódios. Porque a pretensão salarial ela é importante, mas você vê, não está no ranking do recrutador. O recrutador não está olhando isso com tanta importância. Então você vê, cada um de nós, em cada momento da nossa carreira, essa prioridade ela muda. Então, tudo bem, aqui é um ranking, foram 714 pessoas entrevistadas pela Robert Half e eles chegaram nesse número. Mas fato que é que cada um de nós valoriza coisas diferentes e busca coisas diferentes. Por isso que é muito difícil que a expectativa versus a realidade combine. Eu, de verdade, Bru, eu acho que é meio utópico, tá? Porque você no processo seletivo você vai trazer o máximo de informação que você puder e é justamente o que é recomendado na reportagem. Então, se vocês lerem, um dos itens, por exemplo, aqui fala sem filtros em um processo seletivo transparente. Por quê? Quanto mais informação você traz durante o processo seletivo, mais o candidato vai ter ciência do que é esperado para ele. Então, você está numa empresa gigante, não adianta você vender, por exemplo, que nossa, aqui a gente é startup. Da mesma forma que numa startup não adianta você vender que é uma empresa tradicional, é uma startup, é início, é pequeno. E eu acho que isso tem que ser carregado muito com a entrevista com o gestor, né, Bru? Porque é o gestor que vai, na entrevista, trazer realmente a realidade e quais são os desafios, né? Eu, por exemplo, como candidata, eu sempre pergunto para quem está me entrevistando quais são as expectativas daquela pessoa para comigo, entende? Para eu justamente calibrar qual que é a sua dor aí. Então, assim, você que está ouvindo a gente que vai participar de um processo seletivo, precisa perguntar para o gestor na segunda etapa qual é a dor que ele tem, qual é o maior desafio da área, como que ele poderia contribuir, sabe, no final, para você já calibrar, né, a expectativa e a realidade. E como essa pergunta já te ajuda, né, Ale, já ajuda você a se preparar para o desafio que você vai ter, porque você já vai saber qual que é a dor existente ali naquela área que você pode sanar, e também com essa resposta você durante a entrevista você consegue, se sair melhor, né, porque você já tem mais informações. Mas é muito importante, porque fica claro para você, né, daquela empresa, para ver qual que é o chumbo que você vai entrar para pegar, né. Então você já se prepara e você já tem ali a cultura também.
Quando é uma cultura mais transparente, quando eles trazem ali quais são os componentes da cultura, você já vê se bate ali com o que você realmente quer, com qual a sua dinâmica de trabalho também. Isso conta bastante. Conta demais. E eu acho legal que aqui dentro da reportagem a gente tem pérolas, assim, eu sei que eu tô comentando várias coisas aqui, mas é porque é muito boa, a gente ficou muito animado, porque ele traduz muito das coisas que a gente vê, né. Então ele fala muito da empresa ser um organismo vivo, e eu vou trazer a fala que a Bruna falou, a empresa é formada por pessoas. Então, por que que a gente cobra a perfeição das empresas, sendo que nós não somos perfeitos? Então, assim, num processo de autodesenvolvimento, o que mais a gente fala: "Ai, antes feito do que perfeito, eu estou num processo de desenvolvimento", mas quando é com a empresa, parece que as pessoas não se atentam a isso. E você não vai entrar numa empresa perfeita, não importa a marca, não importa o branding, e aí precisa tomar cuidado. Como que você está fazendo o seu employer branding? Para quem não sabe, employer branding é marca empregadora. A marca empregadora é o que você divulga, seja LinkedIn, redes sociais, ou que está na boca das pessoas mesmo, daquilo que de fato acontece. E às vezes isso não é muito bem dosado, sabe, Bru? Porque você acaba vendendo marketing que está super inflado, falando de um monte de coisa, aí a expectativa da pessoa vai lá em cima, sabe? Nossa, essa empresa é incrível, ela é perfeita. Só que ela não é, que é justamente o que a reportagem fala da vulnerabilidade. Ninguém está dizendo para você chegar num processo seletivo, tá? E falar assim, nossa, aqui a gente faz essa lista de coisas erradas. Não, mas fala quais são os desafios, o que, que ele vai encarar. Eu, por exemplo, hoje estou trabalhando numa startup. Eu falo a verdade, gente. E eu sou incentivada pela minha liderança de falar a verdade. A gente está construindo as coisas, estamos no início, a velocidade, para justamente você deixar calibrado o que, que a pessoa vai encontrar lá depois dela ser aprovada. Porque assim, eu como RH, Bru, isso eu já aprendi há muitos anos, não adianta eu vender o mundo perfeito, porque vai chegar para trabalhar, você vai ter que atender esse colaborador depois. E se você vender uma coisa que não é a real, depois ele vai bater na porta do RH de novo, cobrando isso, né? Seja o pessoal de cultura, o pessoal que cuida de clima organizacional, sabe? É isso mesmo, Alê. E eu tô trabalhando como business partners, né, então eu vejo muitas pessoas entrando, muitas pessoas saindo, e eu vejo que muitas pessoas que saem, geralmente elas saem com as expectativas, ou seja, elas saem ali vendo como se a próxima empresa fosse perfeita, fosse atender às expectativas. Às vezes a gente precisa, como você falou, né, calibrar e entender um pouquinho mais ali o que que pode ser feito dentro da empresa, como que a gente pode se adequar com o que a gente está buscando. Quando as pessoas chegam na empresa, chegam cheias de expectativas, então no onboarding você já vê que a pessoa está ali, imaginando como vai ser no dia a dia, mas a gente precisa lembrar que no dia a dia as coisas vão aparecendo, os problemas vão surgindo, e sempre o que a gente tem que reforçar é a ideia inicial do que você está fazendo ali, né, o que você quer trazer, qual que é a melhoria que você quer trazer, qual que é o que você quer desenvolver, quais são a cultura que você está linkado ali com a empresa que você trabalha. Como business partners, eu vejo muito isso, viu, Ale? Eu vejo muitas pessoas criando, quando entram, cria aquela expectativa que não vai ter problema nenhum. E aí, quando Uhum. surge um problema, poxa, vou partir para a próxima, vamos ver uma outra empresa, ou não dá espaço, às vezes, para entender um pouquinho mais. Eu vejo isso também muito linkado, não sei se está muito linkado à geração. Você acredita que está, Ale, linkado a um pouquinho de geração? Eu acho que tem a ver com geração, tem a ver um pouco com esse movimento da vulnerabilidade das empresas. Eles até têm um tópico aqui que eles falam, né? Sem medo de ser vulnerável. Demonstrar as vulnerabilidades e se colocar no mercado como marca empregadora sem filtros pode ser assustador para algumas empresas, mas no mundo atual, o que grita por transparência é a grande oportunidade. Então, o que a Nathalie está falando aqui? Não, já foi o tempo de você ficar fingindo que a empresa é perfeita, que a empresa. Todo mundo sabe que as empresas não são, entendeu? No fim das contas, é o que a gente vê o dia inteiro no LinkedIn, sabe? Então, as pessoas estavam até falando outro dia no LinkedIn sobre os posts de plástico, né? Que assim, você sai, a experiência foi horrível, mas você manda ali uma mensagem falando: não, aqui foi uma experiência ótima. É claro que toda experiência você aprende, você enriquece. Mas, gente, isso não é transparente. Transparente é assim, você assumir aquilo que você não está fazendo bem, mas dizer, a gente quer melhorar. Não significa que eu vou manter ruim. Nossa, eu sei que está ruim, eu vou continuar ruim. E esse, para empresas, acho que principalmente mais tradicionais, pelo menos essa sensação que deu lendo aqui a reportagem, ela é mais difícil. Tem uma frase aqui do professor Anderson Santana,
que eu quero muito destacar, que aqui eu coloquei uma marcação gigante, que tem um destaque na reportagem, que ele fala assim: não existe a perfeição. Quem já é perfeito não inova. Então, sempre há oportunidade de melhorar, de inovar. Então, quando você pega aquelas empresas que fala que, nossa, aqui a gente inova, mas ao mesmo tempo não erra, já está errado ali, entendeu? Porque justamente para você inovar, para você fazer diferente, você precisa sair de um ponto de partida, Bru, que você está fazendo errado, ou que não está fazendo da forma que deveria, ou que tem espaço para melhorar. Não necessariamente está errado, mas você tem espaço para melhorar. Então, assim, é aquilo que eu falo, as pessoas focam muito em somos transformadores, somos inovadores, mas na hora que alguém dá uma opinião diferente, na hora que alguém fala, tá errado, vamos mudar aqui, ainda é um tabu. Que aí tem tudo a ver com isso de ser transparente, entendeu? É isso mesmo, Ale, até porque inovação, quando a gente fala de inovação, falam de muitas empresas que têm a mentalidade de inovação, só é possível porque tem alguma brecha ali que precisa ser corrigida, né? Algo que pode ser melhor, que dá para melhorar. Então, não alcançou a perfeição. E aí também tem um outro ponto que eu vejo muito com os colaboradores, que vem nessa frase aqui que eles sempre falam de ter ele fala aqui nesse trecho da entrevista de ter os pés no chão, né? Que a gente precisa ter esses pés no chão. E essa frase eu achei bem interessante que é: nossa ideia é encantar a todos, mas de dentro para fora. O orgulho de pertencimento cresce conforme a pessoa está totalmente inserida em nossa cultura. O quanto a motivação tem que vir da própria pessoa, né? Você estava falando aí de employee brand e tudo mais. Não adianta ser algo forçado, ser algo artificial. As pessoas precisam sentir e viver ali a cultura da empresa para poder transparecer. E o quanto que isso é aderente ao que elas acreditam também, né, Lê? Então, eu acho que é importante a gente pensar por esse lado quando a gente pensa em empresa, em ambiente saudável, em ambiente que seja mais próximo do que a gente espera como profissional. E isso parte da gente, para a gente virar parte ali daquela empresa, viver aquela cultura e que seja coerente com o que a gente deseja ali para o nosso plano. Eu gosto muito de um trecho que eles falam também, que o processo seletivo foi aquilo que a gente falou mais cedo, o líder abre as vulnerabilidades e não tem a resposta para tudo, porque, gente, desculpa, assim, bro, eu vou falar a minha versão, se eu estou lá, com uma vaga aberta, contratando uma pessoa, eu estou aqui porque eu quero resolver um problema, concorda? Essa vaga, ela não existe do nada. Então, para mim, é uma questão, assim, meio até óbvia, que, assim, quando você está num processo seletivo, você tem que entender qual que é a necessidade da empresa, qual o problema, qual a expectativa, e provavelmente é para resolver um problema, é para sanar uma dor, é para sanar ou trazer uma inovação. Nós somos pagos para resolver problemas. Aí, qual o Exatamente. problema depende da área. Depende do contexto e tudo mais. Então, assim, o líder mostrar essa vulnerabilidade. Agora, se eu chegar numa entrevista, ai, nossa, aqui é tudo perfeito, a gente já faz tudo perfeito. Nossa, aqui é incrível de se trabalhar. E essa é o movimento que a gente vê acontecendo no LinkedIn. Aqui é tudo perfeito, aqui é incrível para se trabalhar. E o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão indo trabalhar nessas empresas com a ideia que tudo é perfeito, daí é maravilhoso, quando na verdade não é. E aí eu quero acrescentar também, eu sei que a gente está lendo alguns trechos, gente, mas é para vocês entenderem da onde que a gente está pegando aqui algumas coisas, né? E o professor, eu vou citá-lo novamente, né? O professor Anderson, ele comenta dentro da reportagem que essa questão do conceito da perfeição, ela é cruel, né? Não tem outra palavra para dizer. É cruel, você está trazendo a pessoa para uma realidade que não existe, porque nenhum lugar é perfeito, a pessoa acredita e compra aquela ideia, e nossa, e aí você fala assim, nossa, a pessoa tá desempregada, ela tá né, não tá trabalhando, não tá num ambiente legal. E quando a pessoa tá trabalhando e ela cria uma expectativa, sabe? A gente tem que pensar muito nessas transições, sabe? Ou ela acredita naquele employer branding perfeito, que eles até falam, né? Employer branding real. Quando chega lá para trabalhar, você não consegue sustentar isso, né? Então, a gente tem que pensar muito como que a gente está trazendo as informações no recrutamento e seleção, como que a gente está apresentando essas vulnerabilidades, pedir muito que a liderança apresente isso. De novo, ninguém vive no mundo
não vai chegar num processo seletivo falando, nossa, aqui tudo a gente faz errado. Não, mas ó, a gente tem esses desafios. Até outro dia teve essa discussão no LinkedIn, que eu acho que você deve ter visto também, Bru, das empresas que têm o selo de qualidade de melhores empresas para se trabalhar. Que Sim. isso foi usado de uma forma que, assim, meio que perdeu um pouco o valor, porque as pessoas estão indo pelo selo de melhores empresas para trabalhar, e muitas vezes a realidade é um pouquinho diferente, né? Exatamente, Ale. Às vezes você vê aquele selo e as empresas elas sempre postam, sempre divulgam melhor lugar para mulher trabalhar, melhor lugar, Uhum. para se trabalhar no geral, mas isso sempre vai depender, né, depende muito da empresa, depende muito do que você está buscando. Mais uma vez, vale a pena refletir, sobre a cultura da empresa, né, Ale. Se realmente está É. aderente ao que você quer, se você sabe, né, primeiro se você Uhum. sabe o que você está buscando, e eu acho que é bacana a gente tocar até no assunto, no ponto de falar que não é só a gente ter aquele mito de empresa perfeita, mas de cargo perfeito também, que, se for coordenador vai ser perfeito, se for gestor vai ser perfeito. A gente tem que sempre que lembrar, ter os pés no chão ali, que é o que a gente comentou antes, né, que a gente é pago para resolver problemas, e nenhum problema vai ser tão perfeito assim, né. Não, e eu acho super bacana que tem um trecho, gente, esse aqui eu tô pegando porque, de novo, é a realidade, é o que a gente tem percebido, né? Eles falam muito da imagem da companhia, hoje ela não está mais velada, porque você tem o LinkedIn, você tem o Glassdoor, você tem as páginas, por exemplo, do InfoJobs, que é de avaliação. Então, assim, não adianta você ficar velando muita coisa, fingindo que a empresa é ou não é daquele jeito, porque a pessoa com uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, ela vai saber, que é o que o professor fala, né? Uma empresa que se propõe a oferecer um bom ambiente de trabalho é aquela que cria condições para que os funcionários tenham um protagonismo e tragam resultados para si próprio e para a companhia, e com a possibilidade de errar. Então, como que eu vou pegar e falar para a pessoa, nossa, você vai vir aqui e é tudo perfeito, a empresa é perfeita, sendo que eu estou contratando uma pessoa para que ela justamente resolva um problema. Então, você percebe que tem uma incoerência. Então, eu recomendo muito que vocês leiam a reportagem. Eu sei que a gente mencionou várias coisas aqui. A ideia de forma nenhuma é expor ou falar que o processo seletivo ele é feito errado ou feito certo, mas é a gente justamente ir um pouco mais consciente e um pouco mais flexível. De novo, as pessoas não são perfeitas. A empresa é feita por pessoas, então não existe empresa perfeita, não existe emprego perfeito. Tudo na nossa carreira, e eu vou reforçar aquela frase inicial, né? Trabalhe com o que você ame, que você nunca vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Não, trabalho é trabalho. A partir do momento que tem responsabilidade, né? A gente traz o exemplo dos game players, assim, dos pessoal que faz streaming de game. Pergunta para aquele youtuber: nossa, antes você jogava videogame exclusivamente para o lazer. A partir do momento que você grava o conteúdo para postar no YouTube, ou que você participa de um campeonato, por exemplo, de jogos online, já muda a figura. Então, eu fazia artesanato, que era um hobby. A partir do momento que eu comecei a vender artesanato e aquilo virou meu trabalho, muda a mecânica, né? Porque entra a questão da obrigatoriedade, de você ter que honrar com aquele compromisso. A gente tem um episódio que é ótimo, que fala sobre lazer e trabalho com a Mari aqui, que a gente tem essa discussão, porque trabalho é trabalho, lazer é lazer. Uma das coisas que faz o lazer ser lazer é você não ter a obrigatoriedade. A partir do momento que você já tem compromisso, por mais que você ame, e a gente super quer que você trabalhe com aquilo que você goste, isso é importante sim, também trabalhar com algo que a gente detesta é um outro lado que não é legal, mas não adianta a gente cair nesse mito realmente da empresa perfeita, do emprego perfeito, porque aí a gente fica entrando nos ciclos, né, Bru? Eu vou entrar na empresa tal, aí essa empresa não dá certo. Aí você sai dessa empresa, eu vou nessa, essa aqui não dá certo. Aí você sai na outra, entendeu? Esse ciclo não tem fim. Eu já atendi pessoas que estavam nessas condições, eu não sei se você já pegou alguém em consultoria assim, que a pessoa ela só estava mudando de empresas, mas o problema estava muito mais na atividade e não na empresa que ela estava, sabe? Então é um processo muito mais de autoconhecimento do que responsabilizar a empresa. Não sei se ficou muito confuso. Não, ficou bem claro, Ale. Acho que é bater o carimbo de que é mito. Tudo que você for fazer no seu trabalho vai ser gostoso, vai ser prazeroso. É lógico que a gente tem que fazer um trabalho que a gente goste, que a gente se sinta realizado,
mas sempre vai ter alguma atividade que a gente não vai gostar de fazer, e por isso que a gente tem os hobbies, que é o que você falou, né? Transformar o hobby, quando você muda o seu hobby para algo mais profissional, você sente uma diferença, tem essa diferença. Então, acho que é interessante a gente manter aí os pés no chão e saber equilibrar, né, Ale? Sem sombra de dúvida. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Leiam a reportagem da Você RH desse mês. A gente vai deixar a referência aqui do link para quem quiser, enfim, depois adquirir a versão digital deles. A reportagem está realmente bem completa, bem incrível. Tem muita gente falando coisas bem relevantes e é legal compartilhar com a sua rede, justamente se você trabalha numa empresa onde quer vender um mundo perfeito que não existe. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Foca. A gente está em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho. Compartilhe esse episódio com a sua rede. Tem muita gente que não conhece podcast, então vamos aumentar a nossa podosfera. E vocês me acham lá no Instagram, Ale Falsarella, e no LinkedIn, Alessandra Falsarella. Deixa suas redes aí pro pessoal, Bru. O pessoal pode me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Lá também quero ouvir você, quero entender um pouquinho aí sobre sua visão. Então até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.